Alô? Boa tarde, Rodrigo. Tudo Boa bem, tarde, Menega? amigos. Tudo bem? Estamos iniciando Tudo. mais uma live do nosso festival. Hoje vamos apresentar agora um bate-papo aí com o nosso querido Rodrigo Nunes, professor, grande amigo, ceramista de longa data, Muito que vai obrigado. nos ajudar a brilhantar mais o nosso festival, que tem acontecido já desde ontem, com um trabalho muito legal que vem sendo feito aí pela turma que preparou para nós essa novidade, né, que esse ano é fazer o festival no modo online, uma coisa que parecia difícil, mas que graças ao trabalho da Michele, da Silvia, do Leandro, do Dan, conseguimos colocar no ar um trabalho que acho que quem está conseguindo acompanhar está tendo muito retorno, né, que tem muita gente boa, com boas lives. A nossa ideia agora, Rodrigo, é dar continuidade, né, ao que já se iniciou ontem, para nós falar um pouco da história da cerâmica no Rio Grande do Sul, e tu é o nosso convidado para contar um pouco disso tudo que tu já viveu e o que tu sabe a respeito, né? Antes eu queria dar algumas informações, né, para quem está chegando, para tentar nos ajudar no que a gente está tentando construir já há 3 anos, que é essa cultura da cerâmica no Rio Grande do Sul, que esse ano ganhou uma ferramenta muito especial, que é o nosso site, né, criado pela equipe de organização do festival. E a gente tem uma tradição de sempre trabalhar colaborativamente, né, desde o nosso primeiro festival lá no Vila Flores. Até para fazer um rápido relato, nós já estamos na 3ª edição e sempre tivemos assim no Vila Flores a nossa casa, né, que esse ano, por questão da pandemia, não está podendo nos receber como a gente gostaria, recebendo as nossas feiras e tudo mais. E essa tradição sempre foi de ser colaborativa, e nós tínhamos lá, em algumas edições, um porquinho de cerâmica, né, que ficava lá recolhendo fundos para contribuir com a nossa causa, né, a nossa justa causa. E esse ano não tem porquinho, não tem presença física dele, mas tem um porquinho lá dentro do site que tem um enderecinho lá que a pessoa que quiser contribuir, nos ajudar, pode ir lá e fazer uma contribuição espontânea naquilo que for preciso e possível, né, dentro da sua possibilidade, tá? O nosso convidado é o Rod Nunes, um artista, pesquisador. Vou dar uma ficha bem burocrática aqui, tá, Rod, que faz parte do protocolo, né? É um pesquisador e professor de cerâmica do Instituto de Arte da URGS desde 1997. Desde 1992, participou de muitas obras coletivas no Brasil e exterior e realizou mais de uma dezena de exposições individuais. Foi um dos fundadores do grupo Bando do Barro, sendo responsável por diversas curadorias. Nessa conversa, então, o Rod vai nos contar um pouco dessa história. Bem-vindo, Rod. Obrigado, Menega. É assim, uma honra estar aqui. Assim, eu acho que essa empreitada do festival online é muito bacana, assim, possibilita outras pessoas. Estou vendo a Lúcia Lombardi, está no Rio de Janeiro, foi formada aí pelo Instituto de Artes aqui. Pessoas que não estão aqui com a gente, perto, próximo, né, e podem estar participando. Isso é muito bacana. É uma outra maneira de ver e que o festival presencial pode também contar com isso no momento em que tiver a volta, a gente poder se encontrar, se abraçar e tudo mais. Eu já dei uma olhada em outras lives e é muito bacana, assim. Eu acho que, falando de cerâmica no Rio Grande do Sul, o rico da cerâmica no Rio Grande do Sul é que a gente consegue viver e conviver ainda com pessoas que praticamente fundaram a cerâmica no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma característica que, olha, poucos lugares têm. Eu me lembro que no festival passado a gente teve uma mesa onde estava, eu acho que, aquela mesa fantástica, uma mesa... Olha, quem viveu aquele momento não vai esquecer, assim. Era uma mesa onde estava, assim, 60%, 70% das pessoas que começaram a lidar de uma maneira mais profissional de cerâmica artística no Rio Grande do Sul, né? São as pessoas, uma das fundadoras da cerâmica. Vai, Marianita, eu acho que o Menegas sabe do nome Eu de vou te todos. dar aqui, para te ajudar, Rod, eu vou te dar a nominata da mesa centenária, né? Então, a gente fez no nosso último festival, em 2019, essa homenagem, né, àqueles que vieram antes, que nos anteciparam nessa aventura pela cerâmica, né?
E a gente teve a nossa grande convidada de honra, que foi a Maria Anita Link, que estava com 95 anos e hoje está aí, deve ter já completado seus 96, né? Tinha a Francesca Ducheschi, que é italiana, que foi assim um dos últimos momentos dela e foi uma felicidade muito grande prestar homenagem a ela, que em seguida ela foi para Portugal e infelizmente depois também, com alguns problemas de saúde, veio a falecer. A professora Aglaé Machado também, outra rica e querida professora, de muitos que eu sei que passaram pela mão dela, que também estava lá, presente, firme e forte, com 91, 92 anos. A Francesca estava com 97, a Marianica está com 95, a Aglaé com 93, que infelizmente também nos deixou esse ano, né? Teve problema de saúde e veio a falecer. Depois tivemos as duas Tânia, a Zara e a Resmine, duas grandes ceramistas que estão aí ativas, né? A Marlis Ritter e a professora Neuza Sperbi. Tá? E na plateia nós tínhamos assim, também convidados maravilhosos, né? O Rodrigo Nunes, o Caruso Camargo, o Claudio Eli, a Márcia, Alexandra Ecker, enfim, a nata da cerâmica gaúcha nós conseguimos reunir naquele evento. E o bacana e a riqueza da cerâmica no Rio Grande do Sul é que ainda essas pessoas conseguem ou conseguiram conviver, né? Assim, eu acho que talvez a minha grande iluminação na vida foi ter conhecido muitas pessoas dessas. Tem um que nos deixou há mais tempo, que foi o professor Almedo também, que era uma rica pessoa, um cara espetacular, assim, que é um desses caras. Então, uma das características da cerâmica no Rio Grande do Sul, claro que a gente teve pessoas que precederam, né, assim, essas pessoas, esses professores, Claro. mas a cerâmica do Rio Grande do Sul é muito recente. A cerâmica artística no Rio Grande do Sul é muito recente. E pelo fato dela ser recente eu digo assim, sei lá, década de 40, né, assim, a gente consegue conviver e conseguiu conviver com essas pessoas ainda. Isso dá um caldo de cultura muito interessante. Uma das características, eu acho que principal no Rio Grande do Sul foi, e isso eu pude viver muito de perto e consigo viver ainda hoje disso, assim, e observando isso, foi o fato no Rio Grande do Sul ter sido um dos primeiros polos cerâmicos dentro de uma universidade. Né? Foi o primeiro curso de cerâmica, bacharelado de cerâmica no Brasil, não tinha antes. E é uma coisa meio maluca, se tu pensar que aqui não tinha uma tradição, não existia uma tradição assim, claro que existiam os índios guaranis, com uma cerâmica, alguma coisa dos alemães, dos italianos, mas era muito, assim, muito pouco difundido, muito pouco, assim, não existia uma produção grande, né? E daí, lá pelas tantas, a Marianita, na década de 70, resolve, maluquissimamente, se eu vou fazer um bacharelado de cerâmica aqui dentro da universidade. Vocês pensem nisso. Uma mulher, né, no meio da década de 70, né, dentro de uma universidade eminentemente com professores homens, resolve fazer, não, eu vou fazer um curso de cerâmica aqui dentro. Isso é uma maluquice, né? Ou seja, não existia no Brasil e ela resolveu fazer aqui. Gente, essa mulher é fantástica. Assim, é uma força e uma garra absurda, né? Então, realmente, daí ela pega e implanta um curso de cerâmica na universidade. E daí ela implanta esse curso de cerâmica e as pessoas, obviamente, começam muito lentamente a migrar e a ver a cerâmica como um meio, né, onde pode se desenvolver criativamente e tudo mais. E as turmas de cerâmica, bem no início do curso, eram pequenas, né, assim, eram turmas de 5, 6 pessoas. E foi indo pouco, assim, a universidade era muito exigente em relação à técnica e tudo mais, e eram turmas bem pequenas mesmo. Daí onde se formou a Tânia Zara, o Birajara Lacava Bira, que foi outro professor também de todo mundo, né? Assim, um cara super importante para a cerâmica no Rio Grande do Sul. Então, assim, e o bacana disso é que essas pessoas, por exemplo, a Tânia, que diretamente me deu aula, eu não tive aula com a Marianita, porque quando eu entrei na faculdade, ela saiu, se aposentou 2 anos depois, eu tive aula com a Tânia.
né? Essas pessoas estão todas, a gente pode conviver, eu tive a sorte de conviver com essas pessoas todas, né? Essa foi a minha grande sorte na vida, e eu sou muito falastrão, né? Eu falo com todo mundo, né? Assim, porque eu gosto muito de conhecer as pessoas, de ver, de trocar ideia e tudo mais. Então eu fui ficando lá dentro. E eu fui convivendo com muitas dessas pessoas, e isso é fantástico. Assim, o fato da gente poder conviver com quem precedeu a gente, com quem fez a história praticamente, né? E eu entrei bem no meio desse campo, né? Dessas pessoas que estavam que fizeram toda a cerâmica no Rio Grande do Sul, e eu pude, por sorte, conviver e falar com muitas delas. E pelo fato de entrar na universidade com um professor, poder conviver com um monte de pessoas que eu ajudei a formar, que entraram dentro da faculdade. É um caldo de cultura muito grande e muito rico. Né? Isso, Rodrigo, só permite uma parte, só para voltar um pouco lá na época da Marianita, quando ela instituiu o curso de cerâmica dentro do IA, né? Sendo o primeiro no Brasil, e também considerando que a cerâmica, naquele momento e ao longo dos próximos anos que vieram depois, ainda tinha um certo ranço no meio artístico, né? Ela não era uma categoria de arte que tivesse já instaurada no campo artístico, com representação em galerias. Enfim, o artista ceramista ainda era um artista visto meio como aquela velha cultura da cerâmica e de outras artes menores, né, que não faziam parte do sistema. Então, isso realmente, acho que a partir daí ajuda e contribui muito para que essa mudança cultural também se estabeleça no nosso meio. Né? Sim. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Não, com certeza, assim, eu acho que a universidade, ela, assim como outros ateliês, assim, eles particulares, eles são importantes no sentido de formar um pensamento crítico sobre o que é a produção de cerâmica, né? Então, na universidade, no momento em que tu coloca a cerâmica para dentro da universidade, tu começa a estruturar um pensamento crítico sobre o fazer cerâmico, né? Que é muito mais profundo do que necessariamente está produzindo um objeto cerâmico. No momento que tu pensa em fazer cerâmica, tu começa a pensar dentro desse processo de criação, de como é que ele se estrutura. Então, a cerâmica, dentro da universidade, uma das características, hoje em dia principalmente, é a inclusão dentro de um pensamento artístico, né? Assim, esse processo dentro do pensamento artístico. Então, quando a Marianita coloca a cerâmica dentro desse patamar de discussão acadêmico, onde traz ela no sentido de pesquisa mesmo, né, assim, de ver ela como um processo de pesquisa, isso começa a desmistificar esse ranço, né? Esse ranço ainda existe. Eu não vou dizer que não existe, né? Não, eu não mas mas cabe a gente também a gente pensar o quanto a gente constrói esse próprio ranço também, né? Quanto a gente alimenta esse ranço, né? Porque ele também parte um pouco do próprio ranço do ceramista, né? No momento em que a pior conversa de ceramista é que nem conversa de médico, né? Assim, o cara que entra na conversa não entende absolutamente nada, sabe? Assim, tu fica, o que esses caras estão falando, pelo amor de Deus, né? Então, a gente também, no momento que a gente faz arte e faz cerâmica, a gente, o nosso discurso também é um discurso artístico, não só um discurso técnico sobre cerâmica. O discurso técnico sobre cerâmica faz parte também do discurso artístico, mas ele é uma parte só da nossa construção, do nosso conhecimento. Sim. Hoje, voltando assim lá nos primórdios, vamos tentar fazer uma linha de tempo, assim, né? A Marianita instaura o curso de cerâmica dentro do IA. Em paralelo a isso, o Ateliê Livre já existia, já estava dando os primeiros passos também, né? Já tinha uma tradição do Chico Stockner na escultura, esse pessoal todo que trabalhava mais. A escultura, a cerâmica era mais um suporte na escultura, né? Já tinha esse legado, né, da construção. O que tu tem para nos dizer dessa época? Tu tem mais alguma...
Porque eu me lembro que tinha salões de cerâmica, tinha uma associação, né, de ceramistas do Rio Grande do Sul, a SERG. Isso aí tudo foi uma construção de pessoas que se reuniram em torno de uma ideia, né? E o que tu pode nos acrescentar mais sobre isso? Olha, a cerâmica sempre foi assim, existem dois polos básicos, não são óbvio, não são os dois únicos lugares que se faz cerâmica no Rio Grande do Sul, mas que era o Ateliê Livre e o Instituto de Artes, né? Assim, ali é onde se formava a maior quantidade de pessoas, né? Onde saíam a maior quantidade de pessoas, onde as pessoas tinham acesso à técnica e ao meio, e a partir disso conseguiam produzir. E daí todos os outros, você vai ver assim, a maior parte dos eventos que se produziam em cerâmica, eles partiam ou do Ateliê Livre, ou do Instituto de Artes, ou do Ateliê Livre do Instituto de Artes. Por isso que eles são os polos muito fortes dentro da cerâmica no Rio Grande do Sul, né? Dentro da cerâmica, principalmente em Porto Alegre. Né? Então, assim, a Sergues foi um pouco resultado disso, mas os ceramistas são como, eles gostam de estar juntos, né? Assim, eles precisam estar juntos, então eles reúnem as pessoas. Então, pequenos grupos, subgrupos são formados de outras a partir de junções e se conhecem dentro de ateliês. Então é uma coisa muito que que funciona como uma rede, né? Assim, que vai se espraiando e vai se tomando os lugares, indo para os lugares. Então, isso foi tomando uma dimensão muito grande quando a cerâmica demora tempo para se desenvolver, né? Assim, um conhecimento cerâmico. E na medida que a cerâmica dentro da universidade foi começando a ganhar volume de gente produzindo, né? Assim, teve uma turma muito feliz lá dentro, que, por exemplo, vou te dar um indicativo disso, que formou eu, a Alexandra Eckert e o Nico Juliano, por exemplo, que são da mesma turma. Daí, por exemplo, tem uma guria, a Rebecca Stum, que está lá em Santa Maria agora, e a Ana Oderich também, que está em Santa Maria, são tudo da mesma época, né? Assim, formados da mesma época. Talvez a nossa turma ali foi a turma, a primeira grande turma que se formou na cerâmica, tá? E essas pessoas todas hoje em dia estão em outras universidades, né? Assim, a Rebeca e a Ana lá em Santa Maria, oportunidade no ensino. A Alexandra, isso, a Alexandra na Fevale, o Nico na Ubra, e que se formaram mais gente, formaram outros polos, né? E isso foi tomando uma proporção, porque quanto mais gente dando aula, quanto mais lugares onde se desenvolve o pensamento cerâmica, mais gente tem fazendo também. E isso foi muito, muito bacana, assim, porque até mesmo dentro do Instituto de Artes começou a se formar muita gente. Nos anos, em 99, nos anos 2000, a gente formou uma turma com 10 pessoas num semestre. 10 pessoas fazendo cerâmica num semestre. Isso aí foi a maior turma que se formou em cerâmica junto, era a maior turma de cerâmica, de alunos formados dentro do Instituto, mais que desenho, mais que pintura, mais que escultura. E a gente tem mantido uma média de... Olha... Hã? Desculpe, deu uma cortada. Não, tem problema, pode seguir. Não, e isso foi... A partir dos anos 2000, a gente começou a formar muita gente. Começou a sair muita gente. Os ateliês todos lotados lá dentro, sempre cheio de gente, com a presença do Carusto e da Cláudia Nanata. A Lúcia está dizendo que ela se formou ali. Nessa Sim, o pessoal tentando, aí começando a se manifestar, é bem legal. Vamos lá, pessoal. Quem tiver alguma pergunta e queira participar, é bem legal. Pode participar à vontade. Isso. Então, muita gente se formou lá dentro, né? Ou seja, tu começa a ganhar um ar de seriedade. Ou seja, quando tem muita gente, não é brincadeira. Né? Claro. E isso começou a desenvolver um pensamento que foi muito bacana. Assim, uma certa época tinha assim, uma quantidade absurda de alunos lá dentro e dificuldade de espaço físico, até a gente tem muito,
hoje em dia também, graças a Deus, mas enfim, eu não gostaria de ter, né? Mas isso significa que tem uma procura grande lá, né? Hã? Tem uma procura muito grande. Ontem a gente teve uma informação assim que foi bem bacana, né? Agrega tudo aquilo que a gente já sabe desse potencial. Né? O Renato Rizzi falou durante a conversa que ele teve ontem com a Silvia, num determinado momento, que ele recebe por dia. O Renato Rizzi, para quem não sabe, é um cara fabricante de material cerâmico, né? Ele recebe por dia, no e-mail, por e-mail, que diz que ainda é da mídia muito usada, né, Brasil afora, mais de 30, 40 novos novatos na cerâmica querendo informação sobre produtos. Né? Pessoas querendo saber onde podem fazer curso, onde tem escola. Então, vem de encontro a isso que tu está falando, né? É uma procura muito grande. Sim, e daí, pelos anos 2000 aí, por exemplo, foi uma turma que se formou a Ana Flores também, né? A gente começou a pensar, me lembro direitinho, assim, tava eu e a Marilene, que foi uma aluna nossa lá, e a gente conversando sobre, porque as pessoas estavam se formando e meio que ficavam sem pai nem mãe, porque a cerâmica é muito agregadora, né? Ela chama muito as pessoas. Uma das grandes características que a gente tem na cerâmica no Instituto de Artes, eu acho que cerâmica de uma maneira geral, é esse caráter afetivo da matéria, né? Assim, esse caráter de agregador, é um espaço afetivo onde tu está compartilhando o lugar, onde tu está dividindo as tuas dificuldades, as tuas vitórias, os teus êxitos também. Então, a gente estava vendo assim que as pessoas saíam de lá e ficavam meio sem pai nem mãe, né? O que eu vou fazer? E daí eu me lembro, a gente estava conversando, eu e a Marilene, na beira do tanque, assim, e ela disse assim, o que a gente vai fazer com esse bando de gente? Né? Daí eu falei assim, o bando de barro. E daí surgiu o nome. Né? Claro. Assim, e daí a gente começou a pensar o bando, daí tem uma estrutura grande, assim, de pessoas, tem a Adriana da Caixa, tem a própria Ana Flores, a Silvana, o Reginaldo Porto Alegre, enfim, é uma quantidade de gente tão grande que começou o bando naquela época, que é justamente para dar vazão a essa produção de cerâmica muito grande e estimular as pessoas a produzirem, a continuar estimulando as pessoas a produzirem, porque a gente faz isso enquanto professor dentro de sala de aula. E até onde a gente pode ir com as pessoas produzindo, né? Sim. Então, o bando surgiu muito por isso, para estimular as pessoas a produzirem, né? Então, a gente inventava exposições, inventava coisas e saía atrás. Sim, eu lembro assim, só para... Eu não me lembro se foi no paralelo que foi essa Pô é Boa, nesse âmbito que surgiu o bando, ou foi um pouco antes? Foi um pouco antes, foi 2 anos antes. Que eu me lembro, eu entrei no Instituto de Artes em 2006, só de lá eu listei assim de memória, né? Teve o Passaporte, Bando de Barro, que foi na Fevale, com a Alexandra Ecker, teve o IG no DEMAI, teve o Bando Invade na Corale, teve no Estúdio Clio, teve na Ecarta. Isso assim num espaço de 1 ano, 2, a cada semestre tinha 1 ou 2 exposições, enfim, era uma atividade muito bacana. Não, gente, o Bando de Barro Invade foi uma coisa tão insana, tão louca, tá? Assim, que a gente abriu 5 ou 7 exposições ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, uma por dia. Foi uma coisa louca aquilo. Eu não aconselho ninguém a fazer, tá? Assim, nem com adultos acompanhando. Eu aconselho, vamos, mas não precisa ser os mesmos. Agora tem essa gurizada nova aí, vamos aconselhar sim. Tu sabe que teve assim, os lugares que a gente foi, o bando foi uma coisa fantástica. Eu vi aqui Bagé, por exemplo, a gente expôs em Bagé. O sim. Bando, a Mima e a Karen, Passo Fundo também, elas, né? Passo Fundo, Florianópolis. Foi uma coisa, as exposições de Florianópolis foi uma loucura, gente. Tinha gente de todo o Brasil participando. O bacana do bando, e isso a gente sempre teve como parâmetro básico disso, né? Que é o seguinte: a gente criou o bando para se divertir. A gente criou o bando para se encontrar, né? Assim, foi para ter um momento de felicidade, para a gente se encontrar e produzir, né? Então o bando ele serve muito para isso,
né? Para a gente poder confraternizar e para poder estar junto. E a argila é uma grande desculpa para a gente estar junto. Né? Então, por conta disso, a gente produziu muita coisa legal. Né? Então, uma das características do bando que era o seguinte, a gente pensava a exposição de acordo com o espaço físico que estava disponível. Né? Então, a partir daí é que era que se pensava a exposição, que se projetava a exposição. E são coisas que o bando criou que era assim, existiam assim 2, 3 pessoas, assim, a Adriana organizava uma exposição em tal lugar. Ela que dava os parâmetros de organização daquela exposição, ela que dizia, olha, isso vai acontecer assim, o suporte é assim, blá, 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 né? E a partir disso, assim, quem queria se meter tinha que ajudar. Não adiantava só dizer, não gostei disso, não. Não gostou, vem aqui ajudar. Né? Então, cada um organizava do seu jeito. E eu tinha que respeitar. Se eu, por exemplo, o Menegas organizava uma exposição. Assim, as regras são essas, Rodrigo, isso. Não estou afim de participar. Ou eu estou afim de participar. Né? Assim, então, assim, não tinha um número limite de pessoas. As pessoas sempre perguntavam, mas quem é o bando? Todo mundo é o bando. Quem quisesse. Quem quisesse entrar no bando. E também, se não quisesse entrar, tu podia continuar no bando, mesmo não por dono, né? Isso é que era bacana. Ajudando, assim, correndo atrás das coisas, montando, enfim. Não importa, o importante é a coisa acontecer e a gente estar junto. Né? Assim, claro. Então, isso é que era o grande motivador, e a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, e conseguiu se encontrar e produzir muita cerâmica. Né? As pessoas falam assim, mas o bando nunca mais fez nada. Realmente o bando tá meio paradinho, assim. Mas daí quando a gente pensa, por exemplo, um festival do barro. Né? O festival do barro é o bando. Sinto muito. Não. Isso que eu ia te dizer agora. O festival do barro, eu acho que ele nasce dentro desse espírito, né? Claro, é totalmente bando. Assim, não tem jeito, é bem bando. E o bacana é isso, é o espírito de se encontrar. Não importa se é o Rodrigo, ou se é o Menegas, se é quem quer que seja, assim, está organizando alguma coisa que envolva a cerâmica, que envolva a gente, que envolva a confraternização, que envolva afeto, é bando. Né, assim. E uma das coisas mais legais que aconteceu no bando, uma vez a gente resolveu fazer a primeira e única reunião de avaliação, foi a única. Porque a gente começou a discutir, não vão avaliar nada. Quem é que avalia encontro de almoço? Vamos se encontrar, vamos almoçar. Não, o almoço com o Menegas não foi muito bom. Quem avalia isso? Né? Assim, tu gostou? Tá ok, é isso aí, a comida podia não estar tão boa, mas... Né? Tava ruim, mas tava bom. Tava ruim, mas tava bom, é isso aí, se encontramos, ok, beleza, é isso que a gente quer. E isso tomou proporções fantásticas, assim, pra gente, eu, a Adriana... o Carusto, a Cláudia, todo mundo. É difícil dizer quem organizou alguma coisa, porque tem tanta gente organizando. O pessoal lá. A Lu Campana, toda a galera toda, né? Ana Flores. O Roberto, o pessoal lá do Aras Cambará, o Rica. Vai lá, o pessoal do Cambará, claro. Né? A Teca, o Rica. Fantástico a quantidade de queimas que a gente fez lá. Eu vou dar uma coisa só que foi muito significativa para mim do bando, né? Assim, e é significativa desses encontros absurdos que aconteceram na cerâmica, que é muito característico aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que quem está vendo aqui tem que se atentar para isso, assim, porque aqui a gente tem muitas carências. Seja pela distância, pela dificuldade que a gente tem de comprar material, pela dificuldade que a gente tem em vender as nossas coisas, em botar no circuito comercial nosso produto, de valorizar mais nosso produto. E tem uma série de dificuldades inerentes de uma falta de estrutura profissional que a arte, de uma maneira geral, tem no Rio Grande do Sul. Né? Assim, essas carências todas nos aproximaram. Assim, essas carências todas nos fazem mais forte e nos fazem mais afetivos. E são capazes de provocar encontros absurdos. Como todos esses encontros, por exemplo, que teve lá, essa mesa fantástica que foi montada, foi de uma generosidade absurda. Assim, né?
das pessoas trazerem essas pessoas que foram super importantes, significativas, e botar todo mundo para conversar com elas. Isso é fantástico. O bando o bando foi responsável por uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha vida, que foi a exposição Passaporte Cerâmico, organizada pela Alexandra Leckert, lá na Fevale. Fevale, sim. E o bacana é isso, que o bando não tem essa frescurada assim. Ah, tá lá o professor Rodrigo, a professora Alexandra e um aluno que entrou no primeiro semestre. Tá trabalhando, faz o trabalho, tá legal, tá bacana, se esforçou, vem comigo. Né, assim, quebra um pouco esse sistema hierárquico da arte. Ah, não, tu pode, eu não posso, tu não é, né? E o bando, nessa exposição aí da Fevale, o bando estava começando, era assim, as primeiras, assim, 4, 5 exposições, e a Alexandra falou assim, Rodrigo, tu que conhece o Megumi, liga lá para ele e convida ele para a exposição. Eu, assim, vou te dizer que naquela época eu mais conhecia do que era amigo, tá? Sim. E daí eu disse, tá bom, tinha o telefone dele, liguei. Para quem não conhece, Megumi Uasa é um dos maiores ceramistas do Brasil, assim, super reconhecido, é um dos caras que mais formou gente em cerâmica, um cara espetacular. Não há importância para a cerâmica no Brasil, assim. E foi também, acho que uma das primeiras referências que levou a cerâmica para Cunha, né? Sim, ele é que ajudou a cerâmica, os caras de Cunha lá. Assim, os caras são um polo de cerâmica do Brasil. Os caras são super gratos a ele, assim. Ele é uma criatura fantástica. E eu, muito metido, e assim, bom, custar não custa, né? Peguei e liguei pra ele, né? Ô, Megumi, nós estamos aqui fazendo uma exposição, ele já conhecia o bando, né? Estou aqui fazendo uma exposição, expliquei pra ele, tu quer participar com a gente? Com certeza. E ele mandou a peça dele, né? Assim, mandou a peça dele e estava lá exposto, ele, a Sandra Lago e mais umas pessoas de São Paulo. E daí tava lá as peças dele lá, e quando eu vi aquela peça dele, eu me lembrei de uma coisa muito maluca que aconteceu na minha vida. Logo que eu entrei na faculdade de arte, eu fui para a biblioteca e eu olhei um livro de escultores do Brasil, da Volkswagen, onde estava lá o nome dele com uma peça dele lá. E eu disse, naquela hora eu olhei aquela peça e pá, que sonho expor com um cara desses. Né, assim. Mas eu na época, eu tinha essa consciência, eu tinha consciência de quem eu era e de quem ele era. Ele estava num livro, né? Eu era um estudante de arte. Uhum. Né? Eu não era tão ingênuo a esse ponto. E nem tão pretensioso. E daí logo esqueci disso, né? E daí passou esses anos todos, muitos anos, né? E quando eu me dei conta, eu estava, naquele dia lá, eu estava vendo a minha peça, quer dizer, eu estava expondo com ele, mas não é só eu que estava expondo com ele. Era um aluno que estava entrando no primeiro semestre, era eu, no primeiro semestre, entrando lá, expondo com um cara desses. Isso o bando provocou, né? Esse encontro absurdo, que não é impensável isso. E o bando ainda é capaz de coisas impensáveis. Porque ele, apesar de estar meio, assim, em hibernação, ele, por outras vias, ele chega a outros estados numa live, por exemplo, como a gente está fazendo agora. Isso é o bando. Né? Isso é bacana no bando. Isso tudo, Rodi, vem, né, só enriquecer aquela ideia, né, que falou lá no começo da cerâmica, né, numa construção de pensamento, que eu acho que a própria Marianita, né, lá nos primórdios, no IAR, e eu também, durante a tua fala ali, me lembrei que é importante te destacar. Ontem a Kátia Chames também, na live que ela teve, ela lembrou da formação e como ela iniciou na cerâmica, e ela citou um espaço que a gente acabou esquecendo de citar aqui, que era o CDE. Também, que eu conheci na época pela Suzana Camposani, e no tempo da Kátia, ela citou ontem, que eu não lembro quem eram os professores na época que ela entrou. Mas também foi um espaço de formação, né, que abriu espaço para muita gente ter acesso a essa matéria. Era que todos nós que estamos aqui sabemos da dificuldade que, basicamente, para se fazer cerâmica tem que se queimar, né, tem que se ter um forno.
Então, onde tem um forno, tem um caminho, né? Existe uma possibilidade. E ali o CDF foi, durante muito tempo, esse espaço de acolhimento para muita gente que também iniciou na cerâmica, né? Só para fazer esse registro aí. Eu acho que falou uma coisa muito particular da cerâmica, assim, é um espaço de acolhimento. Né? Assim, a cerâmica uma das características da cerâmica é muito desse espaço de acolhimento. Então, assim, fazer cerâmica é entender esse espaço de acolhimento que existe entre o teu corpo e o corpo da cerâmica, e a argila, o corpo daquela matéria. Existe um acolhimento do gesto. Né? Sim. Então, esse acolhimento do gesto, ele acaba provocando esses espaços de acolhimento. Esses outros lugares onde as pessoas são acolhidas. Então, assim, para se fazer cerâmica, é necessário, acima de tudo, pensar nesse espaço de acolhimento, esse espaço, como o Roberto falou, de generosidade, onde tu é capaz de se doar por aquela matéria e aquela matéria corresponder ao seu gesto. Né? Então, a gente tem que, para fazer cerâmica, a gente tem que pensar cerâmica. É muito mais pensamento do que produção. Então, no momento que tu começa a pensar qual é o significado de tu estar produzindo aquilo, né? Assim, de tu estar se encontrando com aquela matéria, com aqueles corpos, né? De tu estar compartilhando coisas, daí tu faz cerâmica. Não é só produzir objeto. Produzir objeto uma máquina produz. Né? E daí tu pode produzir em madeira, tu pode produzir em qualquer outro material. Né? Agora, quando a gente produz cerâmica, quando a gente modela, a gente está compartilhando. A gente é um ato de generosidade onde tem um encontro de dois corpos. O corpo cerâmico e o teu corpo físico. Isso é muito legal, né? E essa interatividade que ela proporciona, né, Rod? Isso é uma coisa que sempre impressiona, assim, porque o gesto, né, aquela coisa do manual, é aquela troca da tua mão tocando no barro, e aqui a gente não está falando só daquele ceramista que trabalha com o torno, que tem que ter uma sensibilidade muito maior na hora de construir um objeto, né? Mas daquele cara que trabalha com peças mais esculturais, utilitárias, enfim, que a mão é que define, né? É aquela ligação da sensibilidade, né, do contato com a matéria, que responde rápido, e nesse aspecto que eu também penso muito na cerâmica como uma acolhedora, nesse sentido de ela permite o teu gesto, ela recolhe o teu gesto e ela vai dar resultado ao teu gesto, por mais que tu te surpreenda depois da queima, né, mas ela te aceita, né. Por isso que uma coisa importante assim também dizer assim, o espaço de se fazer e de se conhecer cerâmica não é necessariamente um espaço, não diz respeito a um nível cultural e nem a uma faculdade, um ateliê. Ou seja, tu pode pegar pessoas assim extremamente simples, com baixíssima formação, e elas terem um conhecimento e uma clareza do que estão fazendo, que é fantástico. Né? Assim, então, existe esse espaço de entender, tem que estar aberto para entender esses lugares onde faz a cerâmica, que pode ser qualquer lugar, e por isso ela é muito generosa nesse sentido. Ela é um espaço de pensamento, onde tu pode pensar e refletir sobre o que tu está fazendo em qualquer lugar. Né? Assim, tu vê e aqui... A EPA, a Escola Porto Alegre ali, que trabalha com cerâmica, com pessoal de rua, né, que é uma coisa maravilhosa, um projeto lindíssimo, que traz aquele povo sofrido da rua, né, e que larga dentro de um ateliê, e a partir dali eles se transformam. É impressionante isso. É muito legal. Outra experiência que eu acho fantástica, assim, que eu acompanhei um pouco lá no IA, era a experiência da Cláudia Zanato também com a inclusão dos cegos, né? Que é outra coisa maravilhosa, né? De perceber. Eu me lembro que assisti algumas aulas, assim, até ajudei algumas vezes fazendo monitoria, do diálogo que se travava entre as pessoas com deficiência visual e eles ali operando a sua matéria, e cada um viajando. É uma coisa muito louca, né? Tu imaginar que a pessoa, mesmo de olhos fechados para o mundo, com uma deficiência enorme, ela consegue se realizar através de um objeto cerâmico. Era muito legal. Vou te dar um outro exemplo, assim, eu já dou aula na URG já faz mais de 20 anos. E eu estou há uns 5 anos
trabalhando com um ateliê de cerâmica na clínica de psicose da URG. Sim, tu já comentou uma vez. E ali ali a gente, o pessoal que trabalha ali são esquizofrênicos, enfim, tem alguns problemas. E eu vinha com uma carga de dar aula para adulto, faculdade com exigência, né? Assim, quando eu caí ali, eu tenho que reaprender tudo de novo, maneiras, o que é importante, o que é significativo. E o foco ali não está na técnica, né? Assim, não está na construção de objeto, está nesse estágio, tu está dividindo coisas ali. E uma vez eu estava trabalhando com uma aluna lá e sempre dizia, a gente sempre dá uma recomendação técnica, olha, para isso acontecer, tu tem que costurar aqui, né? E fiquei fazendo isso durante toda a semana, repetia. Passou um ano e meio, tá? Depois de um ano e meio, quando eu sentei do lado dela e eu fui pegar para mostrar para ela de novo, agora ela disse, eu sei, professor, agora a gente costura. Foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida com o professor. Assim, foi fantástico, assim, porque existem diferentes níveis de compreensão das coisas, diferentes formas de ver as coisas. E dificilmente a gente sai do nosso lugar para conseguir tentar enxergar por esse outro olho, né? Enxergar por essa outra pessoa. Que é o reflexo dessa generosidade da cerâmica, né? Assim, esse lugar de tu entender, não é só como tu faz, né? Mas é como a outra pessoa faz também. Porque cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem a sua maneira de construir. Eu já desisti muitas vezes de essa é a maneira certa de fazer rosquinha. Não. Se tu faz a rosca com o nariz e com a testa e dá certo, deu certo. É assim, quem sou eu para dizer que isso está errado? Isso é muito legal. Isso é bem bacana. Hoje eu vou partir para um outro agora campo assim, de pergunta, que eu sei que é um sonho teu e também faz parte da minha própria atividade, né, que é trabalhar na área gráfica. Aquela velha ideia de fazer um registro gráfico, né, das experiências que se teve pelo Bando do Barro, de construir um livro, né, que essa memória, a gente sabe, né, que hoje, apesar de a gente estar tudo aqui dentro dessa rede virtual, aí a matéria física ainda é importante, né? O livro ainda tem uma importância muito grande nesse contexto, porque é aquilo que vai ficar, é aquilo que vai estar à disposição sempre à mão de quem quiser, né? Gostaria que tu falasse um pouco dessa tua ideia de registro, né, da memória. O que a gente pode fazer por isso? Eu acho que o nosso campo do festival é uma porta aberta para a gente, né, tentar buscar alguma coisa e realizar isso aí, inclusive do próprio festival, né? Olha, realmente assim, o bando produziu tanto material, e foram tantas exposições em um tempo tão curto, assim, e tão intenso, que é impressionante mesmo, assim. Essa ideia só não saiu do papel, assim, ela ficou ainda no papel, porque a gente, toda vez que a gente se encontrou, era tanta imagem que cada um tinha da nossa produção, né? Eu lembro das não só da produção. Eu tenho guardado ainda aqui. É muita imagem, muita coisa. Isso merece realmente, assim, na verdade o livro do bando ele não pode ser jamais escrito por uma só pessoa, né? Assim, ele tem que se pensar em múltiplos registros, porque não é só a minha visão, é a visão da Adriana, é a visão da Ana, é a visão do Antônio Augusto, é a visão do Caruso, da Cláudia, do Menegaz, enfim, são tantas as pessoas, da Marcinha, tantas pessoas que participaram, Nico, gente, é muita gente, vocês não imaginam, assim, eu não faço a menor ideia da quantidade de pessoas que participaram, criança participando junto, sabe? Artistas super renomados, assim, eu tive a felicidade teve um ano que o encontro da USP, de cerâmica internacional da USP, eu fui convidado para falar sobre o bando lá. Foi muito legal, assim, o reconhecimento que a gente teve lá, porque realmente é um trabalho muito diferente, né, muito característico por essa proliferação, assim. A gente parece um contágio.
Porque não é só uma ação que a gente faz como exposição, é uma maneira de agir. Por exemplo, a gente foi lá para o Salão de Curitiba, tinha muita gente participando do bando no Salão de Curitiba, e a gente foi lá para o Salão de Curitiba e a gente conseguiu levar, eram quase 15, 20 alunos lá. E era muito bonito ver a maneira como a gente agia em relação a todos os outros. Era um bando de gente andando e as pessoas enxergavam a gente e vinham junto, assim. Então, esse livro, eu ainda tenho, assim, logo que terminar o doutorado, talvez seja o meu próximo passo, assim. Ele é muito legal. Gente, tem um cara... Tem um cara que eu estou esquecendo de citar aqui, tá? Que é o Rogério Pessoa. Opa! E, se a gente pensar em termos de arte no Rio Grande do Sul, ele foi um dos últimos artistas, ele está vivo, graças a Deus, lá em Rio Grande, né? Um dos últimos artistas a produzir grandes obras públicas em Porto Alegre. Grandes obras públicas em Porto Alegre. A gente não deve esquecer disso. Assim, é um cara que faz cerâmica, que produziu 3 ou 4 intervenções urbanas com cerâmica na cidade de Porto Alegre. Isso é uma coisa assim, a dimensão da obra que esse cara fez é uma coisa fantástica, e a gente também tem que valorizar isso. É parte de um pensamento e de uma reflexão que onde é que está a cerâmica aqui? Ela está nessa grande obra, nessa grande também reunião de pessoas. Isso aqui é muito legal. Muito legal. Isso é lembrar desse trabalho do Rogério. O Rogério é um cara que realmente, né? Ele participou da Bienal do Mercosul, acho que foi no 2001, não lembro que foi ali na Redenção, né? Que ele fez dentro do lago a primeira intervenção dele, no Guaíba, né? Isso. Não lembro das datas. Mas essa carência, né, Roger, que me preocupa, assim, que eu acho que também uma coisa que durante o tempo que eu passei na universidade, mesmo no Ateliê Livre, é da carência de referências, né, gráficas de estudo. Nós não temos bibliografia cerâmica no Brasil, é muito pouco. São poucos os livros que tem, né, sobre a história da cerâmica artística, e na parte técnica tem alguns livros que já... lá do pessoal do Pascoal, sobre questões técnicas, mas na questão artística, na questão da produção, né, desse envolvimento que a gente está falando aqui no festival, é muito raro. A gente, há 2 anos atrás, a gente conseguiu, pela Marianita, né, fazer por obra e graça dela, né, de desejo próprio, de contar a história dela, porque ela ia passar em branco. Não passar em branco porque o trabalho dela vai ficar, né? Mas a carreira dela, ela sabia da importância de construir um projeto editorial que ficasse registrado para sempre o trabalho dela, né? Que é um livro maravilhoso que a gente fez junto com a Blanca e está aí, né? Foi um sucesso, né? Então, eu acho que essa carência a gente tem que tentar, né? Resgatar e registrar isso. Temos, porque assim, isso que a gente está falando, assim, não só está vivo ainda, eu acho que o bando, ele está vivo, né, no Festival do Barro, ele está vivo em diversas produções. O bando, ele está vivo em qualquer um que queira juntar mais que 3 pessoas. Assim, faz cerâmica. Isso aqui é bacana, assim, isso aqui é um pouco subversivo. Ou seja, tu quer juntar 3 pessoas e dizer que é do bando? É do bando! Assim, não precisa do carimbo do Rodrigo. Né? É bando. Assim. Então, a gente precisa, assim, desse... Eu acho que é bem importante divulgar isso. E está no momento da gente escrever sobre o que a gente produziu até hoje. Né? Assim, tanto a gente como os outros ateliês também. Né? Assim, o Megumi fala muito, a gente precisa escrever sobre isso. Vocês precisam registrar isso. Eu vi o quanto isso é importante, a escrita, agora fazendo doutorado, porque esse processo de escrita torna o pensamento concreto, né? Assim, eu parto do plano daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu vivi, coloco ele num suporte concreto, onde eu vou ler e refletir sobre aquilo e disponibilizar aquele pensamento para outras pessoas, né? Esse é o próximo passo.
eu acho que a cerâmica está nesse ponto de reflexão, de pensamento sobre si mesma, né? Sim. No momento em que a gente começa a pensar assim, a gente tem uma oportunidade única, aonde a gente está começando a deixar a história para trás, né? Porque as pessoas infelizmente se vão, né? E a gente está começando a olhar para aquelas pessoas todas que estão começando a produzir cerâmica, né? Assim, e é o momento de começar a refletir sobre isso para que estruture um pensamento cerâmico para o futuro, né? Essa continuidade, né? Eu acho que vamos voltar agora ao festival em si, né? Na nossa essência também, que veio dessa experiência do bando. Eu lembro que quando a gente começou lá no Vila Flores, que a Marcinha nos chamou para uma reunião inicial, que foi o nosso primeiro encontro, a gente já sabia, né, da necessidade de dar continuidade a uma coisa que a gente já, como aluno do IA, tinha tido a experiência, mas que sabia que aquela galera que estava vindo depois também precisava ter esse mesmo tipo de experiência da gente, de ter lugar para mostrar o trabalho, enfim, porque não temos isso, né? Infelizmente a gente tem muito pouco espaço de exposição, né? Na artística e também na parte comercial. E desde que isso surgiu, passou a ganhar corpo. Nós começamos a ter uma experiência assim, de uma primeira feira e festival, que reuniu no primeiro momento mais de 500 pessoas, né, no Vila Flores em 2, 3 dias de atividade. Depois, durante o ano, começou aquela avalanche de gente, chegamos a ter quase 1.000 pessoas na última edição. Então, tanto que a gente teve que fazer um contador numérico, né? A gente chegou a ter um ceramista catraca, que ficava contando um a um lá que entrava, para a gente poder ter esse número, né? Que são informações importantes para o meio, né, Rod? Que até a própria sistematização da história da cerâmica no Rio Grande do Sul não existe ainda, a gente não consegue. Eu tenho aqui um livro que é Ceramista no Rio Grande do Sul, que foi lá de 1983, se não me engano, do Sérgio Moita, que é um cara que ele tem ali uma relação de mais de 200 ceramistas do Rio Grande do Sul. E hoje a gente não consegue dimensionar isso. A gente não tem essa dimensão. Agora, pouco antes do festival, a própria Silvia questionou no nosso grupo se a gente tinha a noção mais ou menos de quantos ateliês tem em Porto Alegre, né? Quantos artistas tem em Porto Alegre. Eu digo, olha, eu acredito que em termos de ateliê não tem mais de 50, né? Nós estávamos chutando. Gente fazendo em casa tem muito mais de 100. Disparado tem mais de 100, né? E no Rio Grande do Sul, afora, tem muita gente fazendo. Mas é importante isso como... Né, que eu acho que o próprio festival está tentando agora é organizar essa memória, né, da própria atividade, né, que é o registro. A gente sempre teve essa preocupação no nosso festival de cada um que expõe e vende nos entregue no final, não para efeito de contabilidade, mas para efeito de volume de vendas, né, para ver o que está conseguindo levar para a rua, o que está se movimentando em termos de valores, até para criar essa dinâmica de buscar aquilo que é fundamental num projeto, por exemplo, de uma publicação, que é o patrocínio. A gente tem que mostrar que esse campo existe, que ele tem um número elevado de consumidores, de pessoas que transitam nela como produtores, e também um público que é carente de consumir um produto porque não tem acesso, né? E essa nossa função aqui, eu acho que está indo super legal. Por isso que eu acho que volto aqui até desculpa, estou falando mais que tu agora nesse momento, mas é importante que a gente vai lembrando as coisas, de agradecer mais uma vez ao trabalho da Michele, da Silvia, do Leandro e do Dan, né? E principalmente dos nossos patrocinadores. Deixa eu dar um recadinho aqui que eu tenho anotado, que é o Ateliê Selmo Ramos, que está sempre participando e ajudando como pode, a Rise Produtos Estecos fantásticos, estecos maravilhosos, esmaltes fantásticos. A Casa do Ceramista também de Curitiba e a Rejane Turati. Então, pessoas que acreditaram a Casa do Ceramista! E possibilitaram que o Leandro, né, que talvez ainda muitos não conheçam, uma pessoa muito querida e muito capaz, né? Olha o site que ele fez aí, né? Que hoje passa a ser a nossa referência. Através desse site nós vamos levar para outros cantos essa experiência do festival, do bando, enfim. Eu acho que a gente abriu uma janela maior, né? Além daquele portão do Vila Flores que se abre todo ano para nós, que a gente espera logo tá retomando, né? Para aquele encontro afetivo de
muita festa, muita alegria, né? Muita gente se encontrando. Ó, eu vi aqui que entrou a Bia Gajardo, que é uma aluna, ex-aluna, amigaça minha, lá no Chile, é mais uma pessoa do bando no Chile, entendeu? Vamos lá para o Chile! Todo mundo. Deve ter gente espalhada na Argentina, no Uruguai, com certeza, né? Essa banda se expandiu. O mais bacana que é esse caráter meio anárquico que o bando tem, né? Assim, que deu espaço, tá, tamo lá. Que é um pouco essa iniciativa da Marianita, entendeu? Uhum. Que é essa coisa, tipo, como assim? Eu quero estar aí, vamos, entende? E é um pouco que a gente herdou da Marianita mesmo, que essa iniciativa empreendedora, né? Uhum. Eu vejo muito, existe um paradoxo, assim, nós só somos empreendedores, do jeito que a gente é, por causa das nossas carências. Com certeza. As nossas carências nos levam a nos juntar e a produzir coisas que outros lugares que têm mais estrutura, que são mais profissionais, que são mais assim, tem uma produção mais constante, não fazem. E eu não tenho dúvida que nós somos capazes de fazer um livro sobre cerâmica contemporânea, né, assim, e juntar depoimentos e relatos de todo o Brasil, porque a gente consegue ter um pouco essa generosidade também, que é reconhecer o que nos falta e ir atrás do que nos falta, né? E esse outro que nos falta, e produzir um pouco esse pensamento. A gente produz muito uma coisa que é própria da cerâmica, já falei, que é essa generosidade, né? Assim, nós produzimos cerâmica muito generosamente, abrimos espaço para as pessoas, recebemos as pessoas, justamente porque a gente se sente carente, né, do outro, carente de várias coisas. Então a gente vai atrás, a gente reconhece no outro também um pouco dessa falta, né, assim, ou seja, eu vou atrás do outro que pode também me ajudar a fazer as coisas que eu quero fazer. Isso é capaz de produzir muita coisa bacana, né, e que é uma característica muito própria nossa aqui. Tu pega grandes centros como Rio, como São Paulo, que tem uma cerâmica maravilhosa, só que eles estão muito centrados isolados, dentro dos seus ateliês, né? E eu não tiro assim, a razão deles. Eles estão produzindo porque eles precisam, e estão se esforçando para produzir e tudo mais. Mas isso gera esse barulhão todo é do meu microfone? Não estou ouvindo. Tá. Para mim tá bom. Tá. Então, isso é uma coisa que é muito característico nosso, assim, e todo mundo se surpreende muito com o que a gente produz aqui. Assim, sabe, com essa coisa maluca, assim, que de repente a gente faz coisas que não devia estar sendo feitas. Pô, de repente a Marianita fez um curso de cerâmica. Sabe? Eu lembro de uma conversa de que nós tivemos uma vez, não sei se tu vai lembrar, lá no Aras, lá com o Ricardo, com o Megumi. O Megumi sempre foi um cara que ele se encantou com a ideia do bando, né? Eu me lembro que ele teve aqui, estava andando aí, por aí contigo, e aí nós conversando lá no Aras, o João Goddard, não sei se tu lembra do seu João, que fazia cerâmica no Ateliê Livre, participou do Nica, participou de algumas exposições com a gente. Ele falou que ele comprava argila aqui perto de Alvorada, Gravataí, que tinha uma jazida lá, que os caras vendiam um caminhão de argila por R$70, vamos dizer assim, que era uma argila boa e tal. E o Megumi, nós estávamos lá no Aras, e vocês aqui com esse espaço todo, vocês podem fazer disso aqui uma pequena cunha, né? É tão barato assim, vamos abrir um buraco, né? Tem que fazer assim, abre um buraco e começa a trazer os caminhões e enterrar argila aí, e depois vai se beneficiando e vai trabalhando. Então, aquela ideia visionária de uma pessoa, né, que com uma experiência de tantos anos em São Paulo e da própria cultura japonesa, né, de construir, mas o que dava assim, que ele dizia assim para mim, vocês têm o principal, ele dizia, vocês têm as pessoas, vocês têm um grupo muito grande de pessoas interessadas, isso é difícil de conseguir, vocês têm. Esse era o que nós tínhamos no bando, né? E hoje no festival.
vou dizer uma coisa mais, assim, não são só pessoas jovens fazendo. Isso é uma característica muito impressionante. A quantidade de pessoas jovens produzindo cerâmica. Uma qualidade absurdamente boa. Assim. Assim, eu não conheço muito a realidade das outras faculdades, por isso eu não posso comparar. Mas eu me impressiono com a quantidade de gente jovem produzindo cerâmica no Rio Grande do Sul. Assim, da universidade sai muita gente muito boa. Muito boa. Impressionante. Uma comunidade nova, muito legal, né, Rod? Eu me lembro que acho que 1 ano, 2 atrás, tu fez uma exposição ali naquele espaço novo da URGS ali, né, com a turma tua ali do IA. Eu me impressionei, fazia tempo que não via assim tanta coisa boa de gurizada nova, muito legal. Muito bom mesmo. Eu vou tentar tirar o fonezinho, que eu acho que o meu fone é que tá fazendo barulho, tá? Rod, eu não tô ouvindo barulho nenhum, não sei se o pessoal em casa aí tá ouvindo, mas para mim tá bem. Tô te ouvindo bem, mas não tô ouvindo barulho nenhum. Não, é que tinha um barulho muito ruim. Tá. Bom, Rod, nós estamos então aí já com 1 hora quase de conversa, né? E para mim está sendo ótimo, acho que para ti também. Então aí nos encontrando depois de algum tempo, poder conversar com os amigos sempre é importante, né? Saber como é que tá a família, acompanha aí pela Adriana, Nina. Espero que vocês todos estejam bem. Tem mais uma pessoa na família aqui. Olha aí, vamos ver. Cadê a galera? Não. É a nossa cadelinha Lola. Nossa cadelinha Lola. Aham, sim, eu vi. Legal. Tá aí, ó. Participando junto. Ela deu boas dicas aqui. Que importante isso. Ela pode deixar o registro também numa patinha, né? No barro ali, que já podemos fazer uma assinatura para ela. Rod, então, eu gostaria de agradecer. Eu queria também aproveitar e te dar um espaço aí, que eu sei que tu está trabalhando agora com um projeto de captação de recursos para a tua exposição de final de doutorado, né? Alô? Sim. Estou te ouvindo. Gostaria de, se quiser aproveitar e falar um pouco, para quem não conhece teu projeto aí e queira participar. Sim, muito obrigado. Assim, eu estou no final do doutorado, terminando, e ele requer muitos custos, né? Assim, a gente está na parte gráfica, principalmente. Ele vai demandar uma impressão muito cuidadosa e colorida, enfim, e toda a parte de construção da própria exposição mesmo, suportes, etc. E daí eu fiz um financiamento coletivo acho que a Adriana pode botar ali, pelo Catarse. Eu fiz um financiamento coletivo para viabilizar financeiramente a produção principalmente do material gráfico, né? Assim, eu estou com uma equipe muito bacana e generosa me ajudando na parte de diagramação, a Lu Rabelo, o Vinícius e a Ana Jonco estão me ajudando na parte de diagramação e me ajudando a criar também a parte de diagramação toda. Aí, ó, a Adriana pôs aqui. E a gente está captando recursos para produzir mesmo esse material da tese mesmo, a produção gráfica da tese, basicamente, né? Então, quem puder ajudar lá e, enfim, colaborar, tem suas recompensas. Mas a gente está aí no final do doutorado, produzindo bastante, produzindo muita cerâmica, vai envolver cerâmica, pintura e desenho, a junção das 3 coisas. E na junção dessas 3 coisas é o meu trabalho, né? E a tese mesmo, o objeto tese é um objeto de arte, por isso ele vai requerer uma diagramação e uma publicação toda pensada e muito trabalhosa e custosa, né? Assim, então, quem puder ajudar lá, estamos disponíveis e agradecemos já. Só o fato de ter escutado esse pedido já para mim e para nós aqui já é satisfatório, tá? Mas quem puder ajudar, estamos agradecidos. Vamos lá, porque o trabalho do Rod realmente é um trabalho que encanta. Quem não conhece o trabalho de pintura e desenho dele, conhece a cerâmica, vai ver que tudo isso aí dialoga de uma maneira muito rica, né? A pintura, o desenho, a cerâmica. Realmente o Rod, tu é um artista muito especial e merece todo o apoio de todo mundo aí que puder contribuir contigo, tá? Eu queria te agradecer a tua participação. Eu acho que foi muito legal, espero que todo mundo tenha gostado, o pessoal de casa aí que nos acompanhou.
Teve alguns registros de conversa aí, de perguntas. Eu vi que o Roberto, o velho amigo Beto, participou ali bastante, fazendo algumas colocações. A Adriana, enfim, que legal. A Bia. Bia, Lúcia, um beijo. Um beijo para todo mundo. É muita gente, eu acho horrível essa coisa. Essas coisas de live é terrível, porque tu fica lendo as coisas, querendo falar com um monte de gente que fica passando aqui. Caramba, muito legal, muito legal. Passa muito rápido, bacana. Né? Passa muito rápido. Não. Mas vamos lá, estamos aprendendo, né, Rod? Eu acho que é por aí. Não, olha só. Gente, só tem gente amiga assistindo a live. Bom, para quem não nos assistiu, lembrando que agora vai ser salva essa conversa, aí vai ficar disponível lá na nossa página do festival, no Instagram, no IGVT. Todas as lives, todas as que foram realizadas, tem umas que são pelo Zoom e outras pelo Instagram. Então, o que for pelo Instagram vai estar salvo no IGVT. Quem não pôde assistir hoje pode assistir mais tarde. E também depois o vídeo das oficinas, que está pelo Zoom, vai estar disponível lá no nosso site, que é www.festivaldobarro.com.br. Está muito bacana, tem um grupo muito legal de pessoas que estão apresentando os seus trabalhos. E quem puder ir lá, conferir, prestigiar e também fazer mais um pedidinho, né, de contribuição, vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Rod, brigadão, grande abraço. Um abraço para a família, para a Nina, para a Adri e para o pequeno mascote, tá? Não, pequena mascote. Um beijo, eu não mandei um beijo para a Lindinha que apareceu aí, para a Silvia também. Gente, é muita gente legal que viu aqui o nosso papo e saudade de todos. E o ano que vem vão todos se abraçar e vão voltar com o bando. Vamos pro Chile lá para Bia. Vamos invadir o Chile? Vamos abrir fronteiras, vamos para o exterior. Rod, brigadão, um abraço. Tá, pessoal? Vou dar por encerrada aqui a nossa transmissão. Até uma próxima oportunidade. Rod, abração, obrigado. Valeu. Um abraço, obrigado. Até mais. Desliga, meu negão. Calma, que tem que salvar. Eu só vou sair depois de ti, que nem aquelas ligações de namorada. Desliga primeiro. Foi tu que ligou. Eu que liguei.